Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um episódio do Duplo Clique. E aí, Fê, como foi? Semana Tudo boa, bom. tudo certo? Boa não foi, né? Porque a minha sogra faleceu, então foi uma semana mesmo. difícil. Tava contando aqui pro Mig até, mas também faz parte da vida, né? Então, indo em frente. Oh, querida. Mas essa semana você vai ter que me carregar em algumas notícias aqui, porque eu não consegui ler tudo que eu queria. Com nível de profundidade. Querida. Você me perdoa, né? Imagina. A gente tá aqui para discutir o que chamou atenção, a gente acaba sendo impactado de várias formas por essas notícias. A ideia do Duplo Clique é isso, escolher alguns temas muito quentes e a gente bater um papo sobre eles, né? Eu tenho certeza que quando você fala que você não leu nada, pode ter certeza que você leu coisa pra caramba. Talvez um pouco menos do que você faz nas outras semanas, mas te conhecendo, eu tenho certeza que você mergulhou em muitas dessas coisas. Bom, e você, querida, preparada pra Cannes? Você embarca quando? Cannes pra não, Davos. pra Davos. Davos. Ai, fiquei com essa coisa europeia assim na cabeça. Sim, embarco amanhã, vou via Paris e segunda-feira começa o encontro do Fórum Econômico. Esse ano tem tudo para ser uma semana eletrizante, para dizer o mínimo, né? Já que o Fórum esse ano coincide com a posse do Trump. Eu tenho para mim que isso foi feito até provavelmente com essa intenção, né? Acho que quando eles marcaram a data do Fórum lá atrás, devem ter planejado manter o Fórum uma semana mais tarde, porque no ano passado foi uma semana mais cedo, para poder contar com a eventual presença do presidente eleito, fosse quem fosse, né? Então, eu acho que certamente foi uma estratégia aí para poder ter essa possibilidade. Existe um rumor muito forte de que o Trump vai estar em Davos entre quarta e quinta-feira da semana que vem. Ele não confirma, claro, tem só uma confirmação de que ele vai participar de uma reunião virtual. Então ele já avisou que vai entrar por vídeo, mas como ele gosta de um holofote, né? Eu acho que ele não vai perder essa chance por nada. E numa semana que tem muita coisa acontecendo. A gente está aí vendo, né, um quase acordo aí, de cessar-fogo ali entre Israel e Hamas, que tem até uma discussão super interessante, né, sobre quem vai levar o crédito por esse acordo, né, por esse feito, porque ambos os presidentes estão tentando capitalizar em cima disso, né? O Biden dizendo que foram anos um ano e meio costurando esse acordo, e o Trump dizendo que foi apenas porque ele ameaçou o Hamas que isso aconteceu. Então tem uma guerra aí de narrativas na imprensa muito interessante, e acho que isso vai ser tema semana que vem em Davos também. Tem as intenções dele de anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, né? Tudo isso vão ser provavelmente temas muito abordados semana que vem. Depois eu conto. Se ele não for, talvez ele mande o filho, né? Igual ele fez na Groenlândia. Pode ser. Dea, e quando você volta de Davos? Você vai gravar o próximo da onde? Eu vou estar na Suíça no próximo. Nossa, a gente vai se encontrar por lá, né? Espero estar com um fundo mais bonito, assim. Eu também acabei de ter que fechar a janela aqui por causa da chuva. Volto. Bom, depois eu vou para Londres, passo uns 4, 5 dias lá. Eu tenho filhos morando pelo mundo, né? O meu do meio estuda na Espanha, vai encontrar comigo meu marido que vai estar trabalhando em Londres lá, então a gente vai aproveitar um final de semana para curtir um pouco em família. Boa, e logo depois bom. A gente volta para se preparar aí pro reta final de SXSW também, que promete. A gente vai gravar um de lá, não vai? Vamos, com certeza. Talvez mais do que um, né? Talvez essa semana justifique ter mais de um, vamos ver. Boa, vamos ver. Bom, mas essa semana a gente também teve aqui no Brasil uma discussão muito forte sobre as redes sociais, né? A gente tem aí várias novidades nesse mundo. A gente falou bastante disso na semana passada, no nosso primeiro episódio, e alguns desdobramentos essa semana, né? Acho que o grande fato dessa semana é a data limite para uma solução para o TikTok nos Estados Unidos, né? Por esse processo por essa determinação de que até dia 19, ou seja, domingo, ele precisa ser vendido ou ele vai ser encerrado
nos Estados Unidos. E isso está mexendo com todo o ecossistema de influenciadores que vivem, muitas vezes, do TikTok, mexendo com anunciantes, né, marcas que, enfim, usam o TikTok para promover seus produtos. Então, é realmente um caso, assim, inédito, né? A gente viveu coisas parecidas aqui com o X, que ficou mais de 30 dias fora do ar, mas isso que está acontecendo nos Estados Unidos realmente é super interessante. Aí houve aquela botaria que talvez o Elon Musk comprasse o TikTok, né? Foi uma solução aí, uma possível solução que seria dada, e a gente está esperando para ver o que vai acontecer nesse domingo. E acho que esse assunto é um assunto que vale a gente dar um pouco de background aqui, né? De contar um pouco por que chegou nisso. Eu acho que é uma das poucas pautas americanas que unem democratas e republicanos, porque acho que esse é um tópico super importante. E vou começando a contar aqui, me interrompa quando você quiser para complementar. Mas eu acho que um dos pontos principais aqui é esse de que o TikTok nos Estados Unidos acabou tendo uma penetração muito grande, né? Ele tem um potencial de viciar as pessoas e tudo muito grande. Quem está começando a ouvir a gente hoje, né, no nosso episódio 2, semana passada a gente estreou o podcast falando bastante de mídias sociais, então acho que tem bastante contexto lá, mas o TikTok acabou ficando muito grande, tendo uma influência muito grande, principalmente nos jovens, e ele é um aplicativo chinês. E pelas leis na China, o governo pode exigir, né, dados, informações e coisas de qualquer empresa. E isso acabou sendo, por mais que, né, as pessoas que trabalham no TikTok, os executivos e todos neguem e falem que não, isso não acontece, tudo, existe essa possibilidade. E aí tem, né, um poder que o TikTok passa a ter, né, ainda mais quando ele tá num país que, mesmo se você confiar na empresa, a empresa é obrigada, né, a seguir algumas diretrizes e coisas, se o governo quiser, em que ele pode ser usado de diversas formas. Ele pode ser usado para, potencialmente, eu estou falando pode aqui, tá? Não tem nenhuma prova de que isso acontece, mas só a possibilidade já é um problema grande o suficiente para os Estados Unidos. Ele pode estar capturando dados das pessoas, né, e eventualmente isso ser fonte para uma série de ações e coisas assim. Ele pode estar manipulando as pessoas. Então, as mesmas coisas que a gente estava falando lá de Cambridge Analytics na semana passada, né, de como que pode ter um potencial de manipulação política e tudo, isso pode estar acontecendo. Tem toda essa discussão ainda, né, do uso do celular, de uso de mídias sociais, do quando isso é maléfico, né, para os jovens. Então, tem uma série de pautas que fizeram com que houvesse essa preocupação e essa lei dando um ano para que o TikTok ou passasse a ter uma outra empresa controlando e deixasse de ser uma empresa chinesa que está sujeita a esse tipo de ação do governo chinês, ou ele teria que ser banido dos Estados Unidos, né? O que você complementa, Dea? Vocês viram que ela disse que ela estava se desculpando, que ela não tinha lido muito, né? Mas isso não é conteúdo dessa semana, né, gente? Esse é anterior. Eu sou espertinha também, né? Eu vou puxar lá, entendeu? Muito bom, muito bom. Eu acho que esse são 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, né? Então, logo quando saiu essa determinação, um ano atrás, Fê, não sei se você lembra, como teve um backlash, né? Os usuários, os influenciadores, muita gente fez... quase que assim fizeram motins, né, para tentar mostrar a importância que o TikTok tem na vida dessas pessoas, que tem a ver com isso que você falou, desse vício que hoje está sendo super questionado, né, super combatido, inclusive. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir de domingo. Tem algumas possibilidades. Uma é o Trump conseguir, através de uma manobra política executiva, porque ele toma posse no dia seguinte, né? Então esse prazo acaba na véspera da posse dele. Então existe uma possibilidade de que ele use algum recurso, alguma manobra, enfim, basada pela lei, para que ele consiga adiar esse momento. Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que o aplicativo realmente eles chamam de go dark, que desapareça, né? As pessoas não consigam mais abrir.
E a terceira possibilidade é que as pessoas continuem utilizando normalmente, mas a empresa não vai mais conseguir atualizar o aplicativo, fazer, enfim, mudança de versões, etc. E nesse caso, ele vai ficando obsoleto lentamente, né, de uma forma que as pessoas vão parando de usar. E tem uma quarta aí que as pessoas estão esperando, contando com essa possibilidade, que é usar VPN para poder acessar. Como se tentou na época da proibição do X aqui no Brasil. Mas alguns especialistas americanos que têm sido ouvidos sobre esse assunto dizem que o VPN não funciona muito bem para celular, que é a mídia principal do TikTok. Então, talvez essa solução, que é uma solução que está sendo apontada, né, como a principal aí pelos usuários, talvez não funcione. Então, VPN, para quem não sabe, é quando você faz, né, uma Virtual Private Network, se não me engano. Tô tentando aqui lembrar, né, essas siglas do passado, mas basicamente, como se você fizesse um túnel ali de conexão, né, junto com uma empresa. Então, quando eu tô, de repente, me conectando com a empresa onde eu trabalho e tô acessando dados e tudo, se eu tenho uma conexão por VPN, eu acabo tendo uma conexão segura, fechada, e aí vale onde está o servidor dessa VPN. Então, você não consegue mais identificar que essa pessoa está no Brasil ou que essa pessoa está em tal lugar. Passa a contar, se eu tô numa empresa de São Francisco, passa a ser São Francisco. Muita gente usava isso para Netflix e coisas assim no passado, e depois vieram tecnologias que mesmo as VPNs eles conseguiam segurar. Então a gente vai ter que ver tudo isso, mas tem todas essas discussões. Tem discussões e se você acessar via web, e se você fizer desse jeito ou daquele. Então obviamente agora vão nascer também esses workarounds todos, mas existe aí toda essa situação, né? Eu pessoalmente me preocupo bastante, né, com o potencial que poderia ter, né, desses tipos de condutas ruins, entendeu? Eu acho que quando teve essa parte, né, de bloquear o TikTok e tudo, eu achei que foi algo positivo, porque eu acho que é realmente algo, depois do que a gente conversou semana passada, né, do quanto as mídias sociais têm poder hoje, você, de repente, no seu país, ter uma das redes potencialmente mais usadas pela população, que está sob a ação e o potencial uso de um inimigo seu, né? Porque existe, né? Não chega a ser uma guerra fria, mas existe sim uma situação bastante conflitante. E eu acho que uma outra coisa que apareceu também nessas últimas semanas foi essa lei, essa regulamentação em relação aos chips americanos, de que, né, classificando quais são os países, né, que são os países amigos, que poderiam comprar tecnologia de chips americanos e tal, outros que precisariam, né, pedir autorização e tal, e quais que são os que realmente não poderiam. Então, cada vez mais tem um entendimento de que todo esse tipo de poder de processamento, de acesso e acesso aos dados e tudo isso das pessoas são coisas que podem dar vantagens que não são mais simplesmente vantagens econômicas, são possivelmente vantagens de manipulação, vantagens, né, que chegam a ser até potencialmente militares em relação aos outros países. A gente vem de um mundo em que, né, até recentemente, os países que tinham petróleo eram os países mais ricos e mais poderosos, né? E hoje a gente está caminhando por uma nova configuração geopolítica, e acho que os chips têm muito a ver com isso, em que países que têm alguns minérios que são fundamentais para essa nova economia, né? Então a gente está falando aí não só de lítio, mas de cádmio, de várias outras coisas. Países, inclusive, pouco relevantes num cenário, né, econômico mundial, vão se tornando super importantes, né? Então, essa economia do futuro, né, da tecnologia que privilegia esse tipo de coisa, vai mudar o xadrez geopolítico, né? Essa questão dos chips que a gente falou já bastante, né? Essa questão da Nvidia, por exemplo, Taiwan, onde os chips são fabricados, ali ter sempre essa ameaça de ser invadida pela China, o fato de o Biden mesmo ter injetado muito dinheiro nos Estados Unidos para tentar ressuscitar a Intel, né? Porque eu sou da época que Intel era o chip mais... A Intel foi a Nvidia um dia, né? A Intel foi a Nvidia muitos e muitos e muitos anos atrás. Acho que nos anos 90, assim, a Intel era uma potência, né? E foi a primeira... Quem tá ouvindo aqui que tem mais de 50, tipo, eu vai lembrar do Intel Inside. Então, Intel foi realmente essa potência. E ter soberania
por assim dizer, em chips hoje, é estratégico. Então, né, essa tentativa de revitalizar a indústria de chips americana passa por isso, né, para não depender desses outros países, dessas outras indústrias. E quem tem esse poder na mão tá super por cima do jogo, né? E aí, né, tem, para quem não sabe, né, a Nvidia é uma empresa americana, que é a empresa, né, quem de alguma forma é investidor, investe em ações, sabe, né, já deve ter ouvido falar o quanto as ações da Nvidia valorizaram nos últimos anos, porque eles são a empresa que tem os melhores chips para treinar essa inteligência artificial que faz, né, essa IA generativa e tudo hoje, que são essas GPUs, né, e apesar da Nvidia ser uma empresa americana, ela desenvolve toda a tecnologia, mas quem efetivamente produz é uma empresa, a maior parte é uma empresa que fica em Taiwan, como a Déa falou, que é uma empresa que chama TSMC, né? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Tava olhando aqui, né, gente? Essa eu colei, fato. Então, e tem toda essa discussão de que se a China, por exemplo, invade Taiwan, de repente, os Estados Unidos param de ter chip. E quem passa a ter chip é a China. Então tem N discussões e até uma situação geopolítica grande acontecendo aí, em que a gente não viu, né, os Estados Unidos intervindo de uma forma tão direta e forte no conflito de Gaza, por exemplo, mas a gente fala, cara, se a China invadisse Taiwan, possivelmente ia ter um monte de coisa. E talvez cortar o acesso, né, da China a esse tipo de chips, por esse tipo de embargo, seja até algo que esquente politicamente, né, essa briga toda. A gente teve uma escassez de chip recentemente, acho que foi 2022, talvez, foi meio pós-pandemia ali, 21, talvez 22, eu não me lembro direito agora. Mas houve uma dificuldade de abastecimento enorme de chips, e com isso a gente teve atraso na produção de iPhones, atraso em produção de computadores, atraso na produção de carro. Então, gente, tudo hoje em dia tem chip, né? Enfim, então a gente realmente é um produto que ganhou uma relevância no mundo, nesse mundo tecnológico que a gente vive, gigante. Então, hoje ter chip ou ter um domínio, né, nessa indústria, ou ter alguma matéria-prima que essa indústria valoriza muito, virou realmente estratégico. Uhum. Déa, vamos para a próxima? Vamos. Bom, a gente também viu várias notícias essa semana, né, em relação às políticas de diversidade e inclusão nas empresas, né? Tudo que a gente falou da Meta semana passada, não só a Meta, né, tirou todo aquele sistema de checar fatos e tudo isso, como também acabou, né, cancelando, eu acho que é a palavra adequada, né, os projetos e as políticas internas de diversidade e inclusão. A gente sabe que essa é uma discussão grande, que tem acontecido também. Pelo que eu pesquisei, outras empresas, como a Amazon, Microsoft, também já tinham cancelado. E pelo meu entendimento, e me conta até o que você entendeu disso tudo, Déa, não quer dizer que essas empresas não se preocupam mais com isso, mas quer dizer que eles não têm mais políticas estruturadas, né? Imagino que deve ter algumas possíveis, estou colocando aqui porque eu não sei exatamente o que está acontecendo em cada uma delas, né? Mas possíveis implicações, como, por exemplo, não ter vaga afirmativa, de falar, puxa, essa é uma vaga que vai ser exclusivamente para uma mulher, né? De ter, igual a gente tem política de cotas, né? Toda essa parte de reparação histórica e coisas assim. E, no meio disso tudo, apareceu a Apple, que algum investidor da Apple fez um questionamento pedindo para que a Apple cancelasse tudo isso também, né? E a Apple, acho que esse vai ser um dos temas que vai ser votado na reunião de acionistas, e a Apple está fazendo uma campanha para que isso não seja cancelado. Então a gente teve até algumas discussões nos grupos que a gente tem, né, de, puxa, que tristeza ter que ter uma campanha para não cancelar isso. A gente avançou tanto, né, nessas políticas e coisas no passado. E você já vinha falando isso na Oxygen há algum tempo, né, Déa? Que estava tendo, né, você vai ter que explicar esses termos, um backlash dessa onda woke. E eu vou deixar você para explicar todas essas palavras difíceis que eu vou aprendendo com você. Ah, imagina. Gente, nós voltamos a 2019, né? Isso tudo que está acontecendo tá fazendo com que a gente... É um retrocesso que remonta à era pré-Me Too, a era pré-George Floyd,
né? A gente está voltando para 2019, quando essas coisas ainda não eram mainstream, né? Não eram ainda populares. Naquele momento, acho que nos últimos 5 anos, né? Acho que esses dois movimentos, Me Too e a morte do George Floyd, né? O Black Lives Matter, foram 2 movimentos muito, muito relevantes que ganharam muito apoio, muita participação de muita gente. Acabou entrando nas empresas e parecendo que era a coisa certa a ser feita, né? E acho que a gente fala muito também de movimento pendular, né? A gente acabou indo por um lado que, enfim, muita gente estava desconfortável com o que eles consideravam um excesso de políticas de diversidade, equidade e inclusão, em que pessoas negras, por exemplo, eram privilegiadas em algumas vagas sobre pessoas brancas igualmente qualificadas. E a gente sabe que meritocracia é um conceito muito bonito, mas não existe na prática, especialmente num país com a desigualdade que a gente tem, como a desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Um país como o nosso, que tem uma desigualdade gigante. Então, meritocracia é até engraçado falar disso assim no Brasil, quando as pessoas não têm as mesmas condições para chegar nos mesmos lugares. Mas a verdade é que tinham muita gente incomodada com essas políticas, tanto que na primeira brecha que aconteceu, e o Zuckerberg não foi o primeiro a fazer um anúncio como esse, acho que outras empresas já tinham começado a fazer, principalmente empresas americanas, cujo público tem esses mesmos valores. Talvez um caso emblemático aqui para ilustrar isso tenha sido da Bud Light, que fez uma campanha de PR, né, uma campanha com influenciadores, em que ela mandava para casa de alguns influenciadores um kit, como muitos fazem hoje para o influenciador fazer um post, mostrar, comentar, fazer story, etc. E uma dessas influenciadoras que recebeu o kit da Bud Light chamava-se Dylan Mulvaney, que era uma ativista trans. E no kit, a lata da Bud Light, inclusive, tinha uma ilustração com o rosto do influenciador que recebia o presente, né, o kit. E quando ela abre a caixa, ela mostra uma lata que tem uma imagem dela, né, do rosto dela, e faz uma super... ela não era a primeira vez que ela trabalhava com a Bud Light, ela já tinha uma relação com a marca, e isso gerou uma comoção nos Estados Unidos. O consumidor médio da Bud Light, que é esse homem hétero, cis, de, sei lá, 35 anos, 30 anos, que é aquele americano meio redneck, aquela pessoa com valores muito conservadores, fizeram, assim, vídeos que viralizaram, mostrando, assim, dando tiros em latas de Bud Light, reclamando, fazendo, assim, uma verdadeira campanha contra a Bud Light, mostrando um grande descontentamento com aquilo. Bom, encurtando a história, as ações despencaram, e acho que até hoje não voltaram ao patamar que elas tinham antes desse acontecimento, as ações da Bembev. A Bud Light despencou, enfim, seu consumo nos Estados Unidos, e a diretora de marketing foi demitida, mostrando que, assim, a empresa não bancou, né, a sua equipe, seu time, né? Houve até uma carta na época pedindo desculpas ao público, né, que se sentiu ofendido por aquilo e tudo mais, e isso acabou se tornando um episódio muito emblemático para todos os marqueteiros, publicitários, comunicadores americanos, né? Porque ali todo mundo entendeu que o risco de você abraçar uma causa, de você tomar partido, era muito alto. E de lá para cá a gente vem vendo a diminuição. É muito sensível isso, tá? A gente vê nitidamente a diminuição do engajamento das empresas, das marcas, em pautas de diversidade, equidade e inclusão. Então, depois disso vem, enfim, mês da consciência negra, Pride Month, tudo isso que são datas que homenageiam essas populações minorizadas, né? Tudo isso perdeu muita força
depois desse episódio nos Estados Unidos. As marcas ficaram com medo, elas ficaram acuadas. E isso vai enfraquecendo o movimento, vai enfraquecendo. As pessoas vão perdendo, talvez, a motivação para fazer isso. E estamos chegando aí já em 2024, vem a eleição do Trump, e quando o Trump é eleito, todas essas pessoas saem do armário e dizem, puxa, finalmente agora eu não vou mais me sujeitar a essa onda woke, né? Woke sendo um termo que vem de acordar, que é wake up, é acordar em inglês. Woke foi um nome usado lá atrás, quando a pessoa acordava, né? Woke é passado de wake, então era um termo que significava eu acordei. Significava que você passou a enxergar certas coisas, você passou a ver a luz, digamos assim. Então esse termo acabou depois sendo... A direita se apropriou desse termo e começou a usá-lo de forma pejorativa, né? Tratando essas pessoas que têm pautas progressistas, que têm valores mais humanitários, passaram a ser consideradas woke. E aí toda a narrativa da extrema-direita passou a ser anti-woke. E isso tem a ver com esse mundo polarizado que a gente vive, em que não existe um meio de caminho, né? A pessoa ou é super a favor das pautas progressistas, pautas de costume, etc., ou a pessoa é super contra tudo isso, acha tudo isso uma balela. Então, a gente vive... Isso é o cenário americano hoje em dia, e eu acho que essa decisão do Mark Zuckerberg é uma pena, porque acho que é uma empresa muito grande, muito influente, e cada vez que uma empresa influente como essa toma essa decisão, ela impacta todo o mercado. Então, assim, é uma notícia muito triste, a gente só tem a lamentar essa notícia. Claro, como você bem ressalvou, não significa que eles não vão mais prestar atenção nesse tema, mas ele perde força. Os times que foram montados nos últimos anos para tocar essas pautas dentro das empresas já têm sido desmontados de uns tempos para cá. A gente começa a ver as empresas demitindo as suas áreas de diversidade, equidade e inclusão, mostrando que a prioridade não é essa. Uhum. Odé, e eu acho que uma outra coisa que aconteceu nesse meio tempo também foi, desde a pandemia, começou, né, todo um processo econômico, né, e aí também relembrando um pouco isso, né, veio a pandemia, de repente começou a ter um monte de ajuda financeira às pessoas, né, por outro lado, muitas empresas pararam, então o que aconteceu com chips, por exemplo, que demorou um bom tempo depois, né, para esse mercado se refazer, começou a faltar produto. E tinha uma demanda, né? Gente com dinheiro, com poder aquisitivo na mão, querendo comprar coisas, poucos produtos para serem vendidos, isso gerou inflação. E de repente começou esse processo que há muito tempo nos Estados Unidos, né? Para segurar a inflação, eles acabaram aumentando a taxa de juros. E os Estados Unidos, que era um mercado que há muito tempo vinha com taxas de juros tipo 0, então o único jeito de você ganhar dinheiro com aplicação financeira é você investir numa empresa, era um mercado que tinha muito dinheiro para investir em empresas. E a hora que, sem nenhum risco, essas pessoas puderam começar a fazer aplicação em bonds americanos, em coisas assim, e ter uma rentabilidade, a quantidade de dinheiro disponível para as empresas diminuiu. Isso fez com que o mercado passasse a olhar mais para a rentabilidade e que todas as empresas tivessem que começar a olhar para a eficiência. E aí, junto com esse processo todo desses últimos anos, e eu acho que é muito o que está acontecendo com a Apple agora, essas empresas passaram a muitas vezes ser questionadas se esse tipo de política não era uma distração. Porque no fim do dia, eles estão lá para gerar valor para o acionista, para deixar o cliente feliz, para um monte de coisa. E acho que uma coisa, um papo super recente também, que eu não li tanto, mas eu ouvi alguns podcasts essa semana, que eu ouço todo dia quando eu acordo. Gente, um pouquinho, que bom, né? Que um pouquinho foi. Mas de que um dos pontos está sendo o quanto o próprio Elon Musk e algumas outras pessoas, né, e todo esse pessoal de direita está começando a culpar todas essas políticas de D&I, né, de diversidade e inclusão, inclusive na Califórnia, no departamento lá dos bombeiros, de tudo isso, falando que isso é uma grande distração. E aí isso se juntou a uma série de fake news,
né, de que, sei lá, eu vi umas fake news, assim, que eles tinham doado os baldes pra Ucrânia, e que então não tinha balde pra combater um incêndio, de que tinha caído o budget por causa disso tudo. Eu acho que a chefe de polícia, ou a chefe dos bombeiros, ou alguma mulher envolvida nisso, poderosa, que tá ligada a toda essa ação nos Estados Unidos, que tem um super currículo incrível e tal, tem, né, nas mídias sociais dela, a primeira coisa, que ela é gay, que ela é mulher. Eles falando, tá vendo? É uma distração, tá se preocupando com isso, enquanto devia estar organizando as coisas para combater um fogo como esse. E aí gera até uma narrativa que tem toda a parte de clima, né? Todo esse cenário que acontece lá, né, em relação aos ventos, né? Como é que chamam os ventos? Não sei se é hoje. Você lembra o nome? Não Santa lembro. Ana Winds, né? Que é isso, né? Esses ventos de Santa Ana, que é essa coisa que acontece lá e que estão gerando esses ventos super rápidos. E começou um super conflito nisso. E eu acho que o que está acontecendo um pouco com a Apple é esse negócio. Tipo, peraí, eu sou acionista da Apple, só que para eu decidir se eu vou manter meu dinheiro na Apple, se eu vou colocar numa outra empresa, eu quero entender quão focados vocês realmente estão em gerar valor pro acionista e pros consumidores versus quererem ajustar a sociedade. Então, acho que entra em tudo isso, né? Que está muito ligado a essa lei da selva que a gente falou do Ian Brenner, né, da semana passada, que é esse lance de que os Estados Unidos deixando, né, cada vez mais de ter essa posição de alguém que tem um papel importante pelo poder que tem no mundo, e até das empresas deixando, né, ou muita gente querendo que as empresas deixem de ter esse papel transformador de sociedade, progressista e tudo, para focar simplesmente em, cara, me dá o meu lucro e boa, né? É aquela história, né, do Larry Fink, lá em 2020, eu acho, quando fez aquela carta da BlackRock, que ele propôs um capitalismo de stakeholder, né? O stakeholder capitalism versus o shareholder capitalism, que é o que vem imperando, né? Desde, sei lá, quando. Então, assim, eu acho que essa visão de que a empresa existe para contribuir, para abraçar a comunidade, ajudar os funcionários e ter um papel mais ativo no bem-estar da sociedade como um todo, vem sendo colocado em xeque, né? Quando a economia fica ruim, as coisas vão para esse lado. Eu só queria fazer um adendo aqui, que a gente está vendo essa semana esse assunto muito forte, o Zuckerberg dizendo que as empresas têm que voltar a ter energia masculina e tudo mais, né? Foi muito chocante, assim, né? O pai de 3 filhas, né? Pai de 3 filhas, de 3 meninas, disse no podcast claro, não podia ser outro podcast que não o do Joe Rogan, né? Que também é uma pessoa que gravita nesse mundo também, né? Dos bros, que as empresas podem se beneficiar de ter um pouco mais de energia masculina. Entre outras pérolas, né? Ele gravou um podcast de 3 horas com o Joe Rogan semana passada, em que ele explica tudo isso. E a Apple foi acho que foi a única empresa essa semana que se manifestou contra, né, o desmantelamento dessas políticas de DEI, de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos. Ela se manifestou porque vai haver uma votação lá, como você falou, e eles pedem para os shareholders votarem pela manutenção dessas políticas. E só para dar o crédito aqui, Tim Cook, CEO da Apple, é gay. E eu acho isso muito emblemático, assim, no momento em que a gente fala de cultura corporativa, né? Como essa questão da cultura é top-down, não tem jeito, né? É preciso um CEO que acredite, que tenha valores, que tenha princípios mais progressistas, mais humanitários, para que a empresa inteira reflita e pratique essas iniciativas, né? Então, eu acho super bacana a iniciativa da Apple. Tim Cook tem todo o meu respeito, minha admiração por ter ido contra, né, um movimento muito forte, né, o movimento MAGA da Corporate America. Tem uma matéria ótima no Wall Street Journal, no Financial Times, dizendo isso, né? Corporate America is going MAGA, né? Make America Great Again. E assim, tá todo mundo tentando se alinhar
aí ao Trump, né? Então, eu acho que são raras as empresas que vão se posicionar de uma forma independente, isenta. Tá todo mundo, né? A gente viu aí nas últimas semanas quantas empresas de tecnologia fizeram doações robustas para a posse do Trump. Todo mundo ali tentando se alinhar a ele, tentando ficar bem na fita, né? Porque nunca se sabe o que vem por aí. E acho que é interessante também, né, entender um pouco desses movimentos. Então, como você falou, né, esse MAGA, M-A-G-A, é no fundo, né, é a sigla que representa esse Make America Great Again, que é toda a campanha do Trump, de todas essas pessoas de direita e tudo nos Estados Unidos. E uma outra matéria que você me mandou, Dé, super interessante, é o quanto também agora todos esses caras de tecnologia. Aliás, um dos pontos de Davos não é simplesmente o fato do Trump ir. Mas, gente, já pensou o Elon Musk, esses caras todos terem que decidir se eles iam, né, na posse do Trump ou se eles iam para Davos? Porque o público é o mesmo, né? Então, acho que isso ia ter um super conflito. Eles pegam um jatinho e vão pra lá, né? É o que vai acontecer, vai ter uma revoada. Climate change pra quê, né? Climate change pra quê? Vão lá discutir descarbonização da economia de jatinho. Então, assim, às vezes é uma coisa super... É um metaverso de Davos um pouco, né? Eu amo ir pra lá, mas assim, são as críticas que se faz aquele mundo todos os anos, né? Totalmente. Mas contando, né, que assim, pela primeira vez, essas grandes empresas de tech e tudo estão juntos, né, estão presentes, vão estar presentes de uma forma mais forte em Washington, coisa que o mercado financeiro americano já, né, tem esse fit faz tempo, né, assim, brincam que a Goldman Sachs devia chamar Government Sachs, porque sempre tem alguém do governo e tudo, mas agora começa um pouco dessa relação, mas que, por outro lado, com essa lei da imigração, por exemplo, essa lei não, né, essa discussão em relação à imigração, esse já está sendo o primeiro crack nessa relação, né, porque, assim, todo esse pessoal... Quase todos né, eles são imigrantes, né? Então, quase todos eles são imigrantes. A indústria de tecnologia depende de trazer mão de obra hiperqualificada de desenvolvedor, de engenheiro, de um monte de gente para os Estados Unidos. E eles querem que seja fácil para essas pessoas conseguirem visto para trabalhar nos Estados Unidos. Por outro lado, toda essa galera, né, que é um pouco mais protecionista e que não quer imigrante, que não quer nada disso, já começou a ter uma certa tensão com o pessoal de tecnologia. E eu estava até ouvindo também em relação ao incêndio, que muito bonito, todo mundo ali, né? Todo mundo não, né? Toda essa pessoal de direita arrumando briga com o México. Não só ter um monte de bombeiro mexicano e bombeiros do mundo inteiro indo para lá ajudar, como vai precisar de uma mão de obra para reconstruir Los Angeles, que no fim do dia, né, todos esses imigrantes e tudo sempre foram muito importantes para esse tipo de atividade nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem várias coisas acontecendo, mas tem uma briga política acontecendo em volta, né, desse incêndio, da razão, do negacionismo em relação à mudança climática e tudo que está aparecendo de uma forma forte, e a gente vai ver como vai evoluir nas próximas semanas, né? Sim, eu acho que com relação a isso, um ponto que eu queria chamar a atenção, que merece um duplo clique aqui, é o custo desse incêndio, né? Porque essa região que está queimando, tem algumas, algumas delas são assim o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos. Tem casas ali, mansões que, enfim, viraram pó, viraram cinzas, né? Que eram na casa de 50, 60 milhões de dólares. Muitas dessas casas não tinham seguro. E a gente está falando só da casa, a gente não está falando do que tinha dentro, obras de arte, enfim. O que a gente até apontou nas Oxy Trends do final do ano passado, que é o relatório de tendências que a gente publica na Auction, é que essa é uma questão super séria da emergência climática, né, da mudança climática. Algumas regiões do mundo simplesmente vão se tornar cada vez mais inabitáveis. E as seguradoras já não aceitam segurar determinados lugares, porque a chance daquilo daquela região ser vítima de um evento climático extremo, como esses que a gente tem visto cada vez mais, é enorme. Então, simplesmente não aceitam mais fazer esse tipo de seguro. Vários desses lugares que estão queimando no sul de LA já não tem... as seguradoras já optaram por não segurar.
Então existe lá uma outra taxa que é meio obrigatória, compulsória, mas também não tem dinheiro suficiente para ressarcir todas essas pessoas. Então, agora vai entrar numa outra fase da conversa sobre como a gente vai viver nesses lugares, como é que a economia vai funcionar na medida em que o mercado imobiliário vai ter que fazer escolhas, né? Hoje já existem muitas imobiliárias, por exemplo, nos Estados Unidos, que oferecem rankings de risco de eventos climáticos extremos em determinadas regiões, para que você tome uma decisão bem informado de que aquele lugar, se é no litoral, por exemplo, existe uma chance grande da elevação do nível do mar, então você tem que se preocupar se aquilo ali de repente não vai desvalorizar muito no futuro. E existem muitos modelos preditivos que já mostram, sei lá, Fort Lauderdale, na Flórida, já tem uma projeção muito clara de que daqui a 10 anos vai ter subido, sei lá, 10 centímetros. Então, isso tudo não são mais... enfim, apostas, né? Já tem modelos, a tecnologia já nos ajuda a prever com uma acurácia muito grande que lugares são mais propensos a perder valor, né? Então, isso vai impactar todo o mercado imobiliário como um todo. E o que está acontecendo em LA agora é muito sério, né? E a gente vai ver isso daqui para... As pessoas, por enquanto, ainda estão de luto, né, lamentando as suas perdas, né, suas casas, suas coisas, muita gente desabrigada, o fogo ainda nem foi debelado totalmente, mas já a gente vai entrar nessa discussão porque terá sido o evento climático extremo, talvez o incêndio mais caro da história dos Estados Unidos. Não, com certeza. E eu estava lendo, inclusive, que muitas pessoas tiveram a parte de cobertura de incêndio das suas casas cancelado nos meses anteriores. Super. Então, não só que assim, já não tinha seguro, né? Assim, tinha muita gente que tinha esse tipo de seguro, mas foram cancelados pelo risco. Imagina a judicialização disso, né? E eu acho que talvez, assim, nunca é bom usar esse exemplo, né, como uma forma de parece até meio alienado, a gente dizer, que bom que isso aconteceu, para ver se de repente muda a narrativa, mas assim, todo esse dinheiro que é gasto pelos governos e pelas empresas na reconstrução de um lugar que foi vítima de um evento climático extremo poderia ter sido utilizado nessa prevenção, na descarbonização da economia, em todas essas iniciativas de mitigação, enfim, mesmo de adaptação da crise climática, né? Sempre lembrando que a gente está num momento em que ainda tem muita mitigação para ser feita da mudança climática, mas tem algumas áreas humanas que a gente vai ter que fazer as pazes com a realidade e já trabalhar para adaptação, porque a gente não vai conseguir cumprir as metas. Então, como é que as cidades vão se preparar para novos eventos climáticos extremos? Né? Cada vez mais a gente vê nos festivais, quando a gente vai para fora, essa pauta, né? Resiliência urbana, né? A resiliência das cidades resilientes, que é para tentar pensar como você diminui enfim, o número de mortos, de afetados, de pessoas afetadas, porque a gente não está nem falando do custo humano aqui. Eu tava falando do custo financeiro porque eu acho que assim, pode ser uma maneira de sensibilizar governos, empresas, pessoas a mudar um pouco a maneira de enxergar a crise climática, né? Mas quando a gente ainda fala das perdas humanas, é muito sério, né? Eu estava até dando uma pesquisada, né? Achei algumas notícias disso mesmo, né? Uma das maiores empresas de seguros na Califórnia chama State Farm, e eles cancelaram, assim, mais de 1.000. Na verdade, tem um dos números aqui, né? Tô lendo no Los Angeles Times, fala que eles cancelaram mais de 7.600 apólices ou não renovaram, né? Naquela área de Palisades, que foi uma área super afetada. Pacific Palisades, E aí, e esse negócio todo, né? Puxa, assim, tá bom, vai. Se não tem nada a ver com a mudança de clima, com o que está acontecendo, se isso poderia ter acontecido como sempre aconteceu, por que essas áreas antes tinham esse tipo de seguro e passaram a não ter? Né? O que mudou na condição ali? Então, acho que tem aí muita coisa, obviamente vai ter que ser investigado, mas é bem, bem triste, né?
E serve, como sempre, como alerta para a gente olhar aqui. Como a gente, como as cidades brasileiras, como né, o governo está pensando em resiliência climática, o que a gente está fazendo para não ser a próxima, para não viver uma próxima enchente, né? Para não, a gente precisa pensar nisso e colocar energia, investimento para essa adaptação, porque agora não é mais quando, não é mais se a gente vai viver essas coisas, é quando a gente vai viver essas coisas, Sim. né? Porque está muito claro que o clima está realmente em desequilíbrio, a natureza está em desequilíbrio por tantos, né? A gente já sabe por quê, anos e anos de negligência humana, né? Com todas essas pautas, e agora a gente está pagando esse preço. Sim. Outra expressão que aprendo muita coisa com a Déia, gente. Outra expressão que aprendi com você, Déia, em alguma das aulas incríveis da Oxygen, é a de refugiados climáticos. Refugiados climáticos. Né? Eu acho esse tema tão Explica o que é isso. Sensibilizada. A gente tem uma população gigante. Os números variam de acordo com a fonte, mas se fala em 100 milhões de refugiados pelo mundo. E são refugiados climáticos, ou seja, pessoas que tiveram que sair dos lugares onde elas viviam por conta de algum evento climático extremo, e também os refugiados de guerra, né, dos conflitos. Então, são esses dois tipos de refugiados que se enquadram aí nesse número grande que eu dei. Os refugiados de conflitos a gente está vendo todo dia, né? Quem estava na Palestina, quem estava no Líbano e de repente precisa sair de casa. A gente teve na Síria, né, pessoas os ucranianos e tudo mais, pessoas que precisam sair urgentemente de onde vivem para, né, fugir de uma guerra, desde que o mundo é mundo, né, a gente tem isso. Só que os números estão ficando muito assustadores. E essa é uma população que, assim, é uma responsabilidade de todo mundo, né? Existem várias pesquisas que mostram que essas pessoas, elas não fogem para um lugar tão distante, né? Por uma questão de sair andando e tudo mais, eles vão para alguns lugares próximos às fronteiras. E a gente está vendo na Europa, de uns anos para cá, um movimento de tentar repelir, né, esses migrantes. Agora nos Estados Unidos, com essa história do Trump, então nem se fala, né? Uma tentativa de fechar as fronteiras, porque é muito difícil lidar com todas essas pessoas. Mas, gente, essa é uma questão dessa década, desse século. Muitos lugares vão se tornar inabitáveis. A gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ano passado, que a gente já esqueceu dessa enchente, né? Isso que é uma coisa muito... É uma coisa muito característica do ser humano, né? A gente se sensibiliza, a gente ajuda, a gente doa. 3 meses depois, ninguém mais lembra daquilo, a vida segue, né? E eu acho que, assim, no Rio Grande do Sul, quando a gente viu aquela tragédia, tinha cidades ali que foram inundadas que era a 3ª vez que sofriam uma inundação. Então, lugares assim, ninguém mais deveria poder voltar para uma cidade ou para um lugar que viveu isso. E aí você entra nessa questão, tá, mas aí o que a gente faz com essas pessoas, né? A gente aloca essas pessoas aonde? O que a gente faz com essa cidade que existia, o cartório, o hospital, a escola, né? A gente está vendo isso agora com mais recentemente, as pessoas dizendo que a escola das crianças em LA queimou. Como é que você reconstrói aquilo? Em que lugar você tem que reconstruir? Será que essas pessoas que perderam suas casas em Los Angeles vão querer reconstruir suas casas em Los Angeles? Ou vão procurar um outro lugar? São pessoas que a maioria ali tem plenas condições de escolher onde vai morar, de construir uma outra casa, né? Muitos ali a gente via eram atores de Hollywood, pessoas, né, que escolheram morar ali. Claro que nem todos, muita gente menos favorecida também perdeu tudo, mas o que fazer quando você mora numa ilha que vai desaparecer, quando você mora num lugar que frequentemente passa por secas ou por inundações? Essas pessoas precisam ser realocadas. E esse refugiado climático, ele é errante, ele vai andando pelo mundo até encontrar um lugar para ele se assentar. Então, essa é uma pauta dessa década. A gente vai precisar lidar com todas essas pessoas que estão sendo deslocadas por causa da mudança climática. E eu acho até interessante de que no passado as pessoas fugiam do frio, né? E tem até uma teoria de que no hemisfério norte, né, nos países em que tem invernos mais severos, acabam sendo países mais ricos,
Porque o que o governo e a população, né, o sistema consegue absorver de número de pessoas, de emprego e tudo, é quem sobrevive. Porque no fim do dia, cara, você não consegue morar na rua, né, sei lá, na Finlândia. Não tem jeito. Então, se você tem sistema para absorver 2.000 pessoas, são 2.000 pessoas que vão sobreviver. O resto não sobrevive. Isso acaba acontecendo ao longo de anos e anos e anos e anos e leva a não ter populações tão grandes. E quando você olha, né, ali mais todo o hemisfério sul, isso é diferente. E, de repente, agora tem uma tendência de que as pessoas não vão fugir do frio para vir para o calor, elas vão fugir do calor, potencialmente, para ir para outros lugares. Então, tem todo um fluxo que eu acho que é interessante. Também são cidades e países que eram péssimos para morar, porque tinha invernos super, né, rigoroso, difíceis. E talvez agora as pessoas fujam dos trópicos. Isso está acontecendo, isso é pauta para uma outra. A gente já está falando há bastante tempo aqui, talvez a gente tenha que guardar isso para o próximo. Mas a pauta do turismo também, né? O turismo está mudando por causa da emergência climática. A gente começa a ver que agora, por exemplo, janeiro, é a temporada de esqui, né, no hemisfério norte. Várias estações sofrendo com falta de neve. Isso é uma coisa que aconteceu já 3, 4 anos atrás, agora voltou a acontecer, em que estações chegam a nem abrir, porque não tem neve suficiente, não nevou o suficiente no final do ano passado para formar aquela base, então estão sofrendo, né? Da mesma forma, a gente vê cidades no sul da França, no sul da Itália, que são muito procuradas no verão, também chegando no limite, né? As pessoas não... O que aconteceu esse ano, por exemplo, em Barcelona, né? Que os locais atacaram os turistas com metralhadoras de água e tudo mais para tentar afugentar os turistas, né? Pedindo para as pessoas Eles não devem irem. ter gostado, né? Do calorzão, uma metralhadora de uma ótima solução. Desculpa, gente, a piada. Não, mas é isso, assim, tipo, a gente vai ver uma mudança também nos destinos, nos lugares que as pessoas escolhem para passar férias e tudo mais. Mas isso é pauta para outro duplo clique. Olha, eu, que ainda tô com filhos bem na idade escolar, né? Minhas meninas têm 11 tem 11 nada, 13 e 16. Eu queria muito mudar as férias no mundo, entendeu? De julho e janeiro para tipo setembro e abril, assim, entendeu? Acho que a gente devia fazer um projeto no mundo, tipo, bem agenda, né? Bem agenda de rico mimado, né? Que não tem mais o que se preocupar na vida. Problemas de primeiro mundo. Nossa, total. White, mas rich, assim, né? quando a gente First fala... world, whatever, entendeu? Porque daí dá pra viajar, entendeu? Mas quando eu acho que essa história, quando a gente pensa em mudança climática, a gente vai ter que rever muitas coisas. É uma agenda muito grande, que a gente vai ter que rever muitas coisas. Hábitos, quando a gente fala de rever hábitos de consumo, né? Por exemplo, eu vou para Davos agora. Eu vou até Paris de avião, porque não existe outra maneira de ir. E de lá eu vou para Zurique de trem. Porque eu decidi que toda vez que tiver um trem possível, né? Tiver uma distância que possa ser coberta de trem, eu vou de trem e não de avião. Não é um grande sacrifício, vamos combinar, né? Porque hoje em dia, para você pegar às vezes um voo de 1h30, porta a porta, isso dá 5 horas, 4 horas, né? Então, de trem você vai levar 4 e vai dar certo, você vai ainda, né, com conforto e tudo mais. Você, às vezes sai do centro de uma cidade, chega no centro de uma cidade. Então, eu acho que essas pequenas mudanças que a gente vai podendo fazer na nossa vida são ínfimas perto de uma mudança muito maior que a gente precisa. Mas é aquela história, se todo mundo pensasse assim, né, a gente teria avançado um pouquinho mais em algumas coisas. A Europa está muito ligada nessa coisa dos trens, tem muito trem novo sendo lançado, trens estão sendo retrofitados, porque o europeu encampou isso mesmo, e sempre, inclusive na França é lei, se você tem certos trechos que são muito próximos, que não pode mais ter avião. É obrigado a usar trem. Lindo. Então, na França tem a lei que todo mundo ficou falando na época das Olimpíadas, né? Do ar-condicionado, de quantos graus pode ter. Hoje você vai então, quer dizer, um monte de coisa acontecendo, você morre de né? calor, não pode mais. Sim. Assim como eles também não têm aquecimento, aquele aquecimento de antigamente que você tinha nos lugares. Você chegando nos lugares no inverno, chega a ser meio frio mesmo, dentro dos lugares, dentro dos hotéis e tal. Então, acho que são hábitos, assim, que a gente vai ter que realmente repensar. Sim. Bom,
Então, a próxima Duplo Clique, a gente vai gravar da Europa, cada um num canto, né, Dea? Você vai ter todas as novidades de Davos, você vai contar pra gente? Ou só pra Oxygen? Não, vamos ser generosos aqui com os nossos ouvintes. Maravilhoso, tô louca pra saber. Eu vou estar de férias mesmo, viu, gente? Eu não tô, é viagem sem conteúdo dessa vez. Mas super obrigada. E, gente, quem ouviu e gostou, eu acho que agora a gente pode começar a fazer pedidos, né, Dea? O que você acha? Acho que a gente já tá no segundo, né? Acho que no primeiro a gente fez um pouco de cerimônia, né? A gente fez um pouco de cerimônia, porque agora o segundo a gente já começa a pedir. Compartilhem, assinem. Exato! Compartilhem, assinem. Mandem pros colegas, pros coleguinhas, mandem pros coleguinhas, avisem que tem uma conversa boa aqui rolando. Exatamente. E você também pode avaliar o podcast. Então, em várias coisas, né? No Spotify, em alguns desses players, você pode ir lá e colocar suas estrelinhas, colocar os comentários. E isso ajuda a gente, porque é um projeto, né, Dea, em que a gente faz do puro amor, mas receber amor de volta ajuda a gente a ficar motivado e continuar fazendo. Né? A gente vai continuar fazendo. Porque se a gente começar a ver que ninguém gostou, né, Fê? Não tem jeito. A gente vai continuar mesmo assim, porque esse é o tipo de conversa que a gente ia ter, a gente, né? Imagina o que era eu, André, as duas nerds, né? Saindo pra almoçar. Não, porque daí eu não sei o quê, entendeu? Então tudo bem, a gente continua conversando, né? Então é isso, gente. Um ótimo fim de semana para todos. Mig, obrigada aí pela sua edição sempre primorosa. Miguel Matarazzo, nosso super editor. E é isso, nos vemos semana que vem de algum lugar nos Alpes. Exatamente, com mais um Duplo Clique para vocês. Valeu, pessoal! Tchau.